Bom, meu nome é Cecília, né? Vou me apresentar. Eu fiz graduação na UFSC, fui aluna do professor Lino, fui aluna da professora Marinês também, que me orientou no meu TCC, que foi uma urbanização de favelas no Sol Nascente. E eu queria deixar claro assim, que o papel do AMA, apesar de eu não participei do AMA, né, durante a graduação, mas foi muito legal, eu namorava o AMA, na verdade. E era muito interessante esse contato, assim, a gente organizou algumas semanas acadêmicas e era muito profícuo sempre, né? Inclusive foi numa dessas semanas acadêmicas que eu conheci a usina, né? O Pedro, enfim, várias pessoas foram lá e a gente passou a conhecer esse trabalho. E foi no AMA a primeira vez que eu escutei, que eu entendi a relação entre o que significa o arquiteto junto ao movimento social, né? Nossa, caiu uma ficha e eu falei, nossa, como assim, né? Realmente é o arquiteto prestando assessoria para uma comunidade, né? Eu lembro que o pessoal dá uma fala, não, a gente faz o trabalho de extensão com comunidades, mas são comunidades organizadas, né? Não é qualquer comunidade. Isso foi, né, me fazendo entender o que significava isso, né? O que significava o papel de um arquiteto de uma universidade, né? Ou saindo de uma universidade, né? O que significa o papel dessa universidade, né, que de fato é uma universidade em disputa, uma arquitetura em disputa, né, e a gente precisa, né, ter essa vontade de ser rebelde, né, para disputar esse espaço e cada vez mais, né. Então, eu vou rapidamente apresentar o contexto da usina, onde eu trabalho, a usina Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, né? O nome completo. Foi fundada em 6 de junho de 1990, então, alguns dias atrás fez 25 anos, né? Ele, né, enfim, tem todo esse contexto histórico dos anos 80, a reabertura política, né, a luta dos movimentos sindicais, sociais, a ascensão dos movimentos urbanos, nascimento de grupos, organizações sociais importantes, como o PT, o CUT e o MST, e finalmente a Constituinte de 1988, né, e particularmente em São Paulo, no começo dos anos 80, foram muito marcantes para os movimentos de luta por moradia de forma geral, né, que foi a gestão da prefeitura da Luiza Erundina, né. Uma das grandes referências também eram os trabalhos da FUCVA, das cooperativas uruguaias de luta por moradia no Uruguai, né. Houveram diversos intercâmbios antes da usina, né, finalmente surgir. Ela teve esse intercâmbio, essa relação, essa vontade de conhecer. Aquela foto à esquerda, embaixo, é um dos exemplos, né, que são sempre grandes referências para a gente. E então, a usina nasce em 1990 a partir dentro de uma universidade, né. Então, é muito legal estar falando aqui e poder passar isso para vocês. Gente, nasceu dentro da Unicamp, né, dentro do laboratório de habitação da Faculdade de Belas Artes, da Unicamp, e foi um grupo de professores e alunos que se juntaram e né, tinha uma demanda muito clara por causa, né, de todas as possibilidades que a gestão da Luiza Erundina deu, né, na prefeitura, e aí, né, eclodiu, e junto com a usina, outros 20 assessorias técnicas, né, no município de São Paulo, que até hoje persistem ainda. Da mesma época, acho que 3, né? 2 ou 3, além da usina. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, é isso. A usina tem profissionais de diversos campos de atuação, né? Já nasce dessa forma, né? Na verdade, sempre tem arquitetos, assistentes sociais, geógrafos, né? Pessoal do direito, artes plásticas. Hoje a gente está com 12 arquitetos e 2 assistentes, né, fazendo a função de assistente social, um sociólogo e um assistente social. E 2 pessoas da artes plásticas também que estão fazendo um trabalho bem interessante nesse momento de documentários. A gente está
conseguindo produzir uma série de documentários interessantes. O próximo vai ser, inclusive, sobre a questão das mulheres no mutirão, né? Enfim, depois eu vou falar com calma disso. O número de produção para a gente não é uma questão, né? Vocês vão perceber, mas só para vocês terem uma ideia, né? São 5 mil unidades habitacionais até hoje, são 25 projetos que a gente viabilizou entre exposições de arte e reassentamentos, né? Enfim, desenvolvimento, planos urbanísticos, planos de urbanização de favelas, né? Além das habitações de fato. Pode passar. E é legal deixar registrado assim, que a intenção do trabalho da usina é de superar a produção autoral da arquitetura, né, e estritamente comercial, e buscar, né, para isso, integrar e engendrar processos que possivelmente subvertam a lógica do capital através de experiências sociais, espaciais, técnicas e estéticas contra-hegemônicas. Né, o nosso norte... Essas fotos que vocês estão vendo no fundo são projetos que a gente já realizou ao longo desses 25 anos, né? Dois deles eu vou mostrar com calma. Pode passar. Pode passar. É importante falar da nossa estrutura interna de organização. Quando na primeira vez que o Pedro falou sobre isso, eu fiquei super chocada. Então, eu fiquei à vontade de fazer perguntas depois sobre essa questão da organização interna, mas não tem nenhum tipo de mistério. A gente tem uma organização autogestionária, que busca, né, uma organização autogestionária, ela é horizontal, a gente tem um coordenador que tem uma função, ele precisa assinar o papel, porque a gente, né, tem estatuto de ONG, então precisa ter um coordenador financeiro e um coordenador operacional. Essas funções são rodiziadas constantemente, né, de acordo com as preferências também, e, né, como as pessoas preferem trabalhar, algumas pessoas não gostam de trabalhar com números, então elas não vão trabalhar na questão financeira, né, mas a gente procura rodiziar porque é importante todas as pessoas terem noção do que significa o trabalho que está sendo executado por aquela pessoa durante aquele período de tempo. Né. A gente faz reuniões gerais deliberativas semanais, todas as decisões importantes, né, que são realmente significativas, né, maiores, assim, a gente toma coletivamente nessas reuniões. Nossa remuneração, a gente tem o que a gente chama de isonomia salarial, né, que todo mundo recebe pela hora trabalhada, né, igualmente. A hora vale, independente se a pessoa está lá 20 anos ou se ela está há 1 ano, o recebimento é equivalente. Né, todos os pagamentos são feitos para um fundo comum, e daí se pagam as contas e se pagam, né, os salários de cada um. Pode passar. Praticamente, a gente tem assim, alguns desafios bastante significativos. Né? O primeiro deles é a questão da estabilidade financeira, porque, né, como o Álvaro já falou, a gente tem as liberações, a gente tem os travamentos do processo, né, como a gente trabalha sempre com os recursos públicos, né, essas parcelas dos projetos que servem para pagar assessoria, enfim. Hoje, na minha casa, minha vida é assim, né? Antes era de outras formas, enfim, antes era, sei lá, a prefeitura, eu conseguia uma grana com a prefeitura para pagar o projeto. Igual, a gente sempre fica nessa estabilidade, né? Por isso, existe a necessidade dos profissionais terem outras fontes de remuneração, então isso leva a uma precarização das condições de trabalho. Né? Quando eu entrei na usina, 4 anos atrás, a gente estava trabalhando num regime de 20 horas, porque todo mundo precisava, então, ter um segundo trabalho. Né? Então, 20 horas na usina, 20 horas em outro lugar para conseguir trabalhar na usina. Né? Era uma condição bastante precária. Hoje, a gente já conseguiu engatilhar alguns projetos e isso já está mudando. Assim, é um ciclo, né? Já passou por momentos em que a usina tinha 50 pessoas trabalhando, hoje a gente está em 14 e já numa situação um pouco mais estável. Né? Essas dificuldades na construção das práticas autogestionárias com os parceiros, a gente procura construir isso junto com os nossos parceiros de trabalho, né? A gente pratica internamente, a gente sabe que é difícil, então a gente
sugere, mas não exige, enfim, é uma luta, é uma disputa, né, pela prática autogestionária, é uma constante busca. Né? Pode passar. Eu vou apresentar para vocês, então, esse projeto. Eu vou apresentar dois, que são focando em alguns temas, né, que são importantes para a gente. Esse eu vou focar bastante na questão de como funciona o processo de elaboração de um projeto, né, a partir do exemplo do mutirão Tânia Maria e o 5 de dezembro, que ficam em Suzano, e que as obras começaram há uns 2 meses atrás. Né. Só para vocês terem noção, então, a Avenida Paulista, né, a distância que fica de Suzano, 52 quilômetros, mas, enfim, né, uma mancha urbana bastante extensa, e o terreno dentro do município de Suzano é bastante bem localizado. Né, foi um terreno que foi cessão de uso da prefeitura, foi um momento bastante favorável da prefeitura junto a esse movimento SEMOS, que é um movimento ligado ao movimento de luta por moradia, ao MM, na verdade. E, enfim, eles conseguiram a cessão de uso de 2 terrenos. Né? Pode passar. O projeto final, né, conforme ele foi concebido... Pode passar, porque essas fotos não falam... Então, as unidades habitacionais são de 59 metros quadrados de área útil, né? Então, elas são grandinhas com relação ao que a própria Caixa sugere, né? 42 metros quadrados. E, enfim, acessibilidade universal, são as 3 tipologias, tem uma delas que tem 3 quartos e as outras 2 quartos. Aqui, então, é um deles. Vocês podem ver que, então, a tentativa desse projeto foi, no sentido da escala urbana, foi oferecer o projeto para a cidade. Né? A gente tem todos esses blocos, eles não têm o mesmo gabarito por uma questão de insolação, que foi estudado, e também por uma questão né, as áreas que são... O teto, né, ele é utilizável para fazer churrasco, para fazer encontro e tal. E os térreos, eles são comerciais. Né, tem essa velha discussão aí, se pode, se não pode. Passou. não pode, mas passou. A gente conseguiu aprovar as áreas comerciais nos térreos. Isso é bastante uma referência da FUCVAN, né, do Uruguai, que eu comentei antes, é uma marca muito forte dos projetos da FUCVAN, e é o que, assim, para a gente é muito importante, fala muito, porque possibilita, né, uma relação muito direta com a cidade. Né, e a quadra de esportes também, que fica na calçada, né, praticamente. Pode passar. Então é uma outra perspectiva. Esse sistema construtivo, já desde os primeiros projetos da usina, a gente procura replicar, porque é muito interessante, que é a escada metálica. O sistema construtivo é bloco de alvenaria, bloco de alvenaria autoportante, né? E a própria caixa de escada é o gabarito da obra, né? Geralmente os andames são um grande problema, né? Quando você vai trabalhar com tipologias verticais, pela segurança do trabalhador, né? Muitas vezes é a situação mais insegura que tem. Então, acaba que é uma solução muito interessante, porque constrói primeiro todas as torres, né? Já é o nível, já nivela, já é o gabarito do piso, e aí vai subindo, né? Todo o material vai subindo pelas próprias escadas, e né, é um material pré-fabricado. Então, nesse caso, como em outros casos, é uma obra que tem parte mutirão, né? Então, facilita também para toda a execução, todos os momentos da obra. É um elemento já pré-definido, né? Que a escada geralmente é um grande problema, já dá o nível certinho, enfim, dá mais um mutirão, né, como foi ao longo da história da usina. Pode passar. Bom, rapidamente eu vou tentar passar, então, como foi o processo de projeto do Suzano, né? São feitas assembleias de formação com as famílias, diversas assembleias, ao longo de, no caso do Suzano, se eu não me engano, foram 4 meses
de assembleias todos os finais de semana, né, para trabalhar essa questão, né, a questão do futuro projeto com as famílias. Né. Essa, por exemplo, era uma... Eu vou passar os slides que foram passados nessa reunião para vocês, que é quando se buscava, né, construir e consultar, enfim, né, construir mesmo, né, junto com as famílias, a ideia de se ia ser por autogestão ou por construtora o projeto. E aí, né, por que essa diferença de qualidade pode passar? Né, a gente tem esse é o Compromo, que é um projeto da usina de 1990, né, e o projeto CDHU, bom, né, dá para fazer uma coisa melhor que a CDHU, por quê? Né, como que a gente consegue? Pode passar. Na construtora, o empresário diz o que quer e quando é por autogestão, a população consegue discutir o projeto, consegue escolher. Né? Por construtora, o muro é barato, quem é contra, né, afinal de contas. Né? Por autogestão, tu não precisa ter um muro, tu pode ter uma outra discussão, porque tu vai te envolver no desenvolvimento desse projeto. Enfim, né, a possibilidade de pensar um paisagismo. Pode passar. Né, sobre a organização, né, porque essa diferença de organização, né, quando tem uma produção por construtora, o povo é passivo, o povo recebe, né, e por autogestão as pessoas estão ativas na luta pelos direitos delas. E porque as construtoras fazem mais rápido, né, porque elas financiam campanhas de políticos. A gente vai construindo esse repertório junto com eles, né, de por que, afinal de contas, fazer por autogestão, né? Fazer por um processo diferenciado. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E essa também é uma questão importante, né? Sim, o processo acaba sendo um pouco mais lento quando você tem uma definição por autogestão, né? São muitas dificuldades que são enfrentadas, né? Entre elas, a burocracia é maior, isso é um fato. Né? A gente sabe muito bem que quando o projeto chega pronto da construtora, eles não abrem o pacote, eles aprovam. Né? E a gente fica lá 4 anos esperando o primeiro comunique-se. Pode passar. É isso, tem as paralisações, que são muitas vezes políticas. Essa foto é de uma obra da usina que é o Paulo Freire, que é enfim, que foi um ícone nesse sentido da demora das obras. Demorou o total da obra, né, do começo do projeto até o fim, demorou quase 10 anos. De fato, por uma questão de boicote constante, né, atravessou duas gestões, né, desde a Marta, né, que em muitos sentidos foi uma decepção para o movimento de luta por moradia, né, e depois os outros prefeitos, que simplesmente boicotaram mesmo, e é isso, o povo ocupou, foi andando, e assim, é um dos projetos mais legais, é um dos que a população, que as mulheres, principalmente as mulheres organizadas, saíram dali para a luta em outros conjuntos, assim, foi um processo que teve muitas questões negativas, né, essa demora, mas muitas positivas, né. Pode passar. E daí aqui é uma etapa interessante também, que é de construção do repertório com as famílias, né? Como que a gente faz para dialogar com as pessoas que não são especializadas, né? Que são leigas na questão da arquitetura, né? Então a gente faz uma atividade bastante extensa, a gente distribui os cartões com algumas dessas imagens e vai perguntando, e vai mediando e vendo, bom, né, o que é legal e o que não é legal nas imagens que a gente está mostrando, né? Então, por exemplo, essa aqui, eles falam, bom, é legal, tem um passa-carro, espaço para as crianças brincarem protegidas, o gabarito é baixo, é agradável. Então, a gente vai construindo, né? Pode passar. Esse repertório comum, né? É óbvio, né? As pessoas olham e falam, bom, é horrível, parece um presídio, né? Não tem cara de lá. Pode passar. Parece o Sambódromo, Sapucaí. Né? Aqui, por exemplo, tem muitas escadas. É legal o espaço para as crianças brincarem, mas tem muitas escadas para os idosos. Enfim, a gente vai construindo esse repertório comum, porque é o que vai permitir também as pessoas se envolverem no processo de projeto. Né? Elas vão entendendo como
como que é constituído, né, como que a questão técnica vai sendo desmistificada, né, e eles vão se aproximando do que eles querem. Assim, a parte da consulta e a parte da gente entender o que eles querem é quase de menos, porque isso vai ser natural desse processo. O processo interessante que acontece de fortalecimento, eles enquanto grupo, eles, né, tecnicamente mesmo, eles vão sabendo o que eles querem, eles vão sabendo pedir, né, eles vão se apoderando mesmo, né, empoderando. Então, por exemplo, com relação ao tamanho da unidade habitacional, né, Minha Casa Minha Vida 0 a 35 metros quadrados era no Minha Casa Minha Vida 1, acho que agora é 42. E no mutirão, o que deu para fazer, por exemplo, na gestão da Erundina, né? Então é quase o dobro. Pode passar. E daí por que dá essa diferença de tamanho? Pode passar. Então, por autogestão, a gente vai ter... pode passar. Então é isso, não tem o BDI, né, aquela famosa gordurinha da empresa, os 25% geralmente, no mínimo, né? Então, imagina, 25% do subsídio que já é baixo, né? Tu perde. O trabalho é mutirão, né? Quando acontece. Né? Enfim, e também um bom projeto, bem executado, bem feito, que também possibilita um aumento de área, né? Então, assim, é um produto... A produção por autogestão traz um produto concreto para as famílias, que é, de fato, né, além de todo o crescimento, de toda a construção do coletivo. Na casa também, né? Pode passar. Para chegar nesse raciocínio, a gente fez um exercício interessante em Suzano, que foi com os ímãs, né? Essas partes em preto são ímãs, né? E os mobiliários também. Então, o que foi feito foi pegar uma planta genérica, que as construtoras fazem no Minha Casa Minha Vida, e tentar colocar os móveis dentro, né? E aí, o susto, né? Nossa, não cabe. Como faz, né? A pessoa não consegue acessar, né, nada, né? Não consegue, muito menos um cadeirante, como é exigido pelo próprio programa, né? E aí, a atividade que a gente conduz com eles é de pensar a partir do mobiliário. Então, a gente organiza o mobiliário da casa conforme o uso deles, né? Conforme a gente dá... Por isso a técnica dos ímãs é super legal, eles ficam com a autonomia de pegar o móvel e dizer, não, ó, a mesa é aqui, a relação da mesa com o fogão é essa, a relação com a sala e tal, e aí vai compondo um uso, né, um espaço vivenciado, e que daí depois vai receber paredes e vai ter uma metragem quadrada. Né? Lógico que depois disso... Pode passar. Depois disso a gente, né, volta para o escritório, é um ir e vir algumas vezes, né, de buscar uma modulação, né, de buscar uma racionalidade, de buscar, né, 3 tipologias no máximo. Então, tem uma racionalização que é feita, mas depois, quando eles já entenderam, né, o espírito da coisa. Essa é a Caia. E aí foi o dia da apresentação final do projeto, quando ele já tinha, né, sido finalizado. Então, uma maquete física, né, super fácil de apropriar, de ser compreendida. E também a apresentação em maquete 3D, né, foi uma questão... Pode passar para a próxima. Todo mundo fica maravilhado, né? Porque tu tem um SketchUp girando a casa, tu tá passeando. É uma questão pra gente, assim, a gente procura não usar esse tipo de ferramenta durante o processo, né, de construção, porque as pessoas meio que ficam, né, ficam um pouco com medo da tecnologia e falam, não, eles, é como se criasse uma separação clara, né? Eles sabem, eles estão ali com toda a tecnologia a serviço, e a gente nem sabe por onde começar a mexer nisso, né? Se quiser propor alguma alteração, se quiser, né? Se não quiser mais aqui. Enfim, então a gente procura usar com parcimônia, né, esse tipo de ferramenta 3D virtual. Bom, e essa é a última foto, é o pessoal aqui no canteiro de obras, fresquinha, deve ser da semana passada, começando a construir o barracão e os primeiros
trabalhos, né? Eles estão fazendo mutirão todo domingo, com as famílias, sábado e domingo. Eles estão fazendo uma alternância entre as famílias que vão, né? E durante a semana tem grupos que são contratados, empresas que são contratadas para ir adiantando o serviço, né? A gente acha, assim, o mutirão é um encontro à parte para a gente discutir essa questão do mutirão, né? Eu sei que tem muitas questões, né, para serem pensadas sobre, mas, por enquanto, esse grupo está construindo faz 5 anos esse processo, né, desde 2009, e está sendo bastante benéfico, está sendo interessante trabalhar com essa possibilidade de pontualmente, né, as pessoas se envolverem com a construção das próprias casas. Esse é o segundo projeto. 5 minutos. Tá. Que é então essa noção do projeto arquitetônico como instrumento de luta, né? Ele sai um pouquinho dessa nossa realidade sul-sudeste, né? E a gente vai lá para a Tailândia, para o Maranhão, a terra da Gabriela. E então é isso, né? O projeto como instrumento de luta. A Tailândia fica então no Maranhão, lá naquele pontinho vermelho do Maranhão, quase divisa com Belém, e ao longo da estrada de ferro dos Carajás, que passa aqui. Aqui então, a cidade está aqui. Hoje a comunidade mora nesse pedacinho laranja aqui, e essas 5 manchas vermelhas são 5 indústrias do ferro, de beneficiamento do ferro Gusa, que fazem parte da cadeia produtiva da Vale, né? Eleita a pior empresa do mundo pelos trabalhadores. Essa é a realidade que eles vivem, né? O ponto que há de baixo chegou a 40 anos. Lá eles fundaram a primeira escola da cidade. Hoje é uma cidade, a Tailândia é uma cidade de 100 mil habitantes, uma cidade grande, né, relativamente. Eu acho que a segunda ou terceira maior do Maranhão, uma coisa assim. Imperatriz e de repente, né, eis que chega um monstro como esse, enfim, né, são 5 grandes empresas, pode passar. Elas poluíram todo o rio, essa comunidade aqui, né, e é lá a estrada de ferro onde ela passa, né. E aqui então começam as grandes áreas de depósito do minério, enfim, é um grande campo de produção extremamente agressiva. Pode passar. As pessoas, infelizmente, assim, volta e meia a gente recebe uma notícia triste de mais alguém que faleceu da comunidade por câncer no pulmão, ou outra criatura que está assim, ficando cego, enfim, é um absurdo, é um desacato a qualquer tipo de humanidade. Então, é uma comunidade que sofria isso, eles se organizaram. O seu Edivar, que é a liderança comunitária, escreveu uma carta para o Lula, há 10 anos atrás, falando a situação que ele vivia e pedindo uma solução. Porque é isso, né? Ele acreditava muito no presidente, que tinha sido eleito. E aí ele recebeu resposta para procurar o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos, que tem a Tailândia, que também, infelizmente, é muito forte, infelizmente, por causa do motivo, né? A Tailândia é uma das cidades com maior índice de prostituição infantil e tudo que de ruim possa vir junto com uma estrada de ferro e um caos completamente ingovernado, com mais caso. Então eles eles se juntaram, fundaram a Rede Justiça nos Trilhos, que hoje assessora várias outras comunidades ao longo da estrada de ferro dos Carajás, junto com um grupo de padres combonianos, que são muito interessantes e fazem um suporte muito interessante para a comunidade. Eles têm uma pegada bastante pouco vitimizadora, né, da Igreja Católica, é bastante atuante, tem uma postura bastante interessante, como algo parecido com a teologia da libertação foi já. Então eles são assessorados por esses 2 grupos, né? E aí foram encontrando os caminhos para
para lutar, né? Eles conseguiram aprovar 2 TACs, o Ministério Público aplicou 2 termos de ajustamento de conduta, né, sobre as guzeiras, sobre o CIFEMA, que é o Sindicato das Indústrias do Ferro Gusa, do Maranhão. E esses 2 TACs, um foi para desapropriação de um terreno da escolha da comunidade, e o outro foi para pagamento da assessoria técnica, de engenharia social, levantamento topográfico, enfim. Então, mas foi muita mobilização. E essa foi a nossa primeira reunião de projeto com eles. Vocês imaginam que é super longe, né? Então a gente fazia reuniões pontuais, a gente fez 3 reuniões só. Foi um processo de projeto que a gente não consegue analisar ele hoje como um processo participativo, como um processo assim, construído de fato junto com as famílias, mas principalmente porque a gente tinha o Ministério Público nas nossas costas falando, ó, tem que terminar isso em 6 meses, tem que estar na caixa, porque é prioridade para o governo, porque precisa andar e tal. Então a gente precisou, assim, a gente estava com uma pressa muito grande, né, para finalizar, então a gente teve que criar uma estratégia diferente de todos os outros projetos e realmente fazer a coisa acelerada, né. Nesse sentido, o processo que a gente fez com eles... Então, inicialmente foi de compreensão do lote, do que era esse lote que eles já tinham conquistado, né? E inicialmente localizando, né, quais seriam os equipamentos públicos e quais seriam as unidades, onde estariam mais ou menos as unidades habitacionais em relação aos equipamentos, né, quais seriam esses equipamentos, né? Pode passar. E a gente foi tendo mais ou menos uns mapas, né, do que isso significava, voltou para o escritório, trabalhou em cima, e daí depois já voltou com uma proposta, enfim, foi uma coisa um pouco rápida, pode passar. E foi muito interessante entender as dinâmicas, como de fato, nesse projeto, a gente percebeu as diferenças culturais tão fortes, né? O que significa uma casa em São Paulo e o que significa uma casa no Maranhão. Né? A gente descobriu que tem que ter aquela sala que fica fechada, com um lençol por cima do sofá e que ninguém entra. Eles precisam desse, assim, é um ambiente que precisa ter na casa, sim ou sim, e a entrada tem que ser por lá. A porta de serviço, que é a que eles mais vão usar, ela fica lá no fundo, assim, enfim. Tem uma discussão ainda, enfim, é um processo de construção, né, da noção de habitação bastante diferente, né? Então, foi muito legal pra gente, né, entrar nesse universo. Então, depois a gente volta na segunda visita com uma compreensão de como essas casas poderiam estar articuladas. A gente fez uma sugestão de usos compartilhados dos fundos dos lotes. Né? Foi bem aceito por eles, principalmente porque as famílias são muito grandes. Então, a mãe, né, vai ter o fundo da casa compartilhado com a irmã e as outras 3 irmãs, enfim. Pode passar que fica mais fácil de entender na próxima. Pode passar. Então, né, a gente propôs módulos, né, agrupamentos de 7 unidades habitacionais. São 3 tipologias diferentes, vocês já vão ver. E um corredor de equipamentos comunitários, né, a circulação do ônibus, que a gente sugere, né, permeando todos os equipamentos. E, pode passar? E, principalmente, uma solução que foi bastante interessante, a Ceilândia não tem tratamento de esgoto, assim, a cidade inteira, né? Então a gente precisou pensar numa solução local, né? E veio a calhar soluções através de biodigestores para tratamento de esgoto. Então, quando a gente fez o planejamento, a gente já propôs essas praças centrais, porque a gente sabia que ia ser por ali a solução. É bem mais barato construir um biodigestor, a gente tem aí 13 biodigestores ao longo do projeto inteiro, do que fazer uma única estação de tratamento de esgoto. Né? É mais barato, né, em vários sentidos, tubulação, né, a própria mão de obra, o tamanho, né, da infraestrutura, e a gente acha mais coerente também, porque, né, é uma região que tem um solo bastante arenoso, então a infiltração, né, desse efluente tratado é muito fácil. Então a gente tem a separação aqui, os fundos das casas são os tratamentos de água cinza, né, as infiltrações, e lá no meio são as águas negras, junto com o equipamento comunitário, enfim. Pode passar. Bom, aí são as unidades habitacionais, né, todas elas prevêem
Ampliação, a gente fez todas com 2 quartos, né? E com possibilidade de ampliação para vários outros, né? Estendendo o corredor, botando mais um quarto ali. Todas elas têm essa possibilidade, é um sistema construtivo bastante simples. Eu esqueci de pôr o 3D das casinhas, mas, enfim, são tipologias bastante convencionais aos nossos olhos, mas bastante adaptadas à realidade local. 2 águas, né? Ficaram bem bonitinhas. Pode passar. E é isso, a área construída, então, né, 57 metros quadrados. Elas são um pouquinho diferentes, uma área construída da outra, mas tudo nessa faixa de 57 metros quadrados. Né, o sistema construtivo é alvenaria estrutural também, com cobertura em madeira, na estrutura de madeira do telhado e telha cerâmica. Bom, Minha Casa Minha Vida e Identidade no Maranhão, eu pus 500 mil, mas acho que está errado. Enfim, nessa região de Açailândia é de 57 mil reais. Com esses 57 mil reais tem que ser construídas unidades habitacionais, infraestrutura e os equipamentos comunitários que são obrigatórios. Vocês sabem que é muito impossível, né? Ainda mais numa situação dessa, né? Essa comunidade não é uma comunidade sem teto, não é uma comunidade que é uma demanda habitacional, eles não são, é um reassentamento forçado que está sendo realizado, e como a gente não tem, né, políticas de reassentamento, né, em geral no Brasil, seja para povos rurais, né, seja para o MAB, ou seja para os removidos da Copa, enfim, não tem nenhum tipo de política de reassentamento, então eles caem na Minha Casa Minha Vida, né. Foi duro para a gente engolir e para eles, lógico, que assim, um impacto causado por uma empresa privada que lucra milhões por dia, cada trenzinho que passa, né? Não sei quantas vezes por dia os caras transportando milhões e milhões de minério, que eles não iriam arcar com absolutamente nada, né? Eles arcaram, não foi a Vale que pagou, foi o Cifema, ou seja, né, foram os terceirizados da Vale que pagaram. A Vale, até hoje, não arcou com absolutamente nada nesse projeto, né? E na construção não tem nenhum horizonte, né, de eles se envolverem com isso. O Ministério Público não fala nada. A gente entende que os caras são perigosos, então, enfim, é uma super organização que tem pessoas infiltradas em movimentos sociais, que tem perseguições, né, é super delicado, é super complicado mesmo. Então, a Vale continua intocada nesse processo, né. Enfim, a gente não fechou o projeto de 57 mil reais, a gente fechou em 84 mil reais, né, porque são 30 hectares, né, que precisam ser urbanizados, pavimentados, né. Os equipamentos comunitários são obrigados a serem construídos, então, né, pelo próprio programa, pelo menos a Clube de Mães, né, a Associação de Moradores estão sendo construídos. O que é uma coisa boa, mas não tem dinheiro, né, então, enfim. E a infra é tudo isso, né, para 30 hectares. Então, realmente, a gente está contando com complementação do próprio Cifema e mais algumas complementações do governo do Estado. Enfim, a gente conseguiu quase fechar a conta. Pode passar. Bom, né, isso é uma das assembleias. O caminho para a viabilização do projeto ainda é de negociação e de luta, né. Aqui está a Gleide Santos, ex-prefeita de Açailândia, porque ela foi destituída do cargo semana passada. Ela... Pode passar, tem uma... Pode passar. Não, pode passar, depois você vai voltar. Que essa pessoa, ela foi afastada do cargo por... Como é que eles chamam? Peculato. Né? Ela foi flagrada usando 160 mil reais da prefeitura em mão de obra e máquinas para fazer algumas obras de pavimentação do sítio da família dela. E então ela foi afastada. É nessa realidade que esse projeto está sendo construído, assim. Fora, né, as empresas, né, tem o próprio governo que não aponta o dedo para ninguém, né, pelo contrário. Isso, é uma falta de separação entre o público e o privado completa. Eles sabem o que é gestão pública, né? Enfim, é um caos. Pode passar. Então, o projeto
projeto nessa situação é realmente um instrumento de luta, né, para aquela população. É o fim. A gente sempre traz, nas oportunidades, eu vou finalizar com outra frase, que é, com muito orgulho, né, quer dizer, eu estou há 3 anos na usina, enfim, é uma história construída ao longo de 25, e a gente tem sempre um entusiasta muito precioso, né, do nosso trabalho, que é o Sérgio Ferro, né? Não sei se muita gente aqui conhece o Sérgio Ferro, eu imagino, espero que sim. Ele escreveu Canteiro e Desenho, né, que é um texto da década de 60 e que traz essa separação entre técnica e política, né, como que isso acontece através da separação do desenho e do canteiro, que é, enfim, o Sérgio Ferro é sempre uma grande referência para a gente, e ele gosta muito da gente, né? Então ele escreveu um texto para apresentação do nosso livro, que em breve vai ser lançado, que é de comemoração dos 25 anos da usina, né? E eu gostei muito do tom que essa parte tem, né? A hostilidade patológica... é inédito, viu? Vocês não contem pra ninguém, inclusive, que eu passei pra frente. A hostilidade patológica que essas experiências provocam nas instâncias do poder e do dinheiro só podem ser explicadas pelo medo subterrâneo que seu exemplo pede. Que o exemplo da evidente superioridade da produção autogestionária saia da marginalidade em que hoje se encontra e contamine as lutas do setor da construção, e de lá, as de toda a produção. Catástrofe para a sociedade alicerçada na desigualdade da relação salarial, na subordinação do trabalho, na vergonhosa exploração dos trabalhadores. Então, é bom que as pessoas tenham medo, né? A gente não pode ser vítima, a gente não pode se vitimar nos processos que a gente passa, né? Que a gente participa, a gente e o movimento, né? É importante ser perigoso, né? É importante ameaçar. E é um pouco que o Sérgio trouxe. É isso, acabou.